Brasil tem o maior número de casos de depressão na América Latina. Olha que sério. O índice de suicídios decorrentes dessa doença também estão cada vez mais altos. Por mais que a televisão não possa relatar esses casos, muitas vezes a gente fica sabendo, né? Através de redes sociais, de familiares. Os índices são alarmantes também. A depressão é cercada de tabus, de preconceitos, de senso comum, né? A gente fica achando e vai repassando conceitos que não são reais. E dificulta muito o tratamento e entendimento da doença, principalmente quando ela começa a dar os primeiros sinais. Então, como identificar, como tratar, será que dá para prevenir? E principalmente, como ajudar alguém próximo? Tema do Só Saúde de hoje. Quem vai nos ajudar nesse papel hoje tão importante do Só Saúde, tirando as nossas dúvidas sobre depressão, é o psiquiatra Alfredo Minervino. Bom dia, doutor Alfredo. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Demais. Bom dia, Fernanda. Eu que agradeço ao chamado. A gente fala de depressão e muita gente assim, é a tristeza. Como diferenciar tristeza, às vezes até de um momento específico, de uma depressão que muitas vezes não tem gatilho nenhum? Isso é importante, né? A depressão é uma doença grave, extremamente grave, porque ela tem como consequência, muitas vezes, um quadro grave chamado de suicídio. A cada 4 segundos, uma pessoa no mundo atenta contra a sua vida e a cada 20 segundos, uma pessoa morre por suicídio. A depressão ela tem um quadro bem mais claro. A depressão ela começa com um indivíduo se isolando e aí é importante você que está junto dessa pessoa observar se ela está se isolando, tem uma tristeza, tem uma falta de prazer nas coisas que antes dava prazer, tem a falta de vontade de fazer as coisas, a relação do corpo também que dói. Então, existem quadros também de clusters de dor associados, a referência de não poder mais sair de casa, não poder mais fazer determinadas coisas, o choro intenso, a ideação de morte, a ideação de ruína, de que nada mais presta, consequentemente também a ideação de suicídio e a tentativa de suicídio. Então, Alfredo, muita gente diz assim, mas qual é a causa? Precisa ter causa para ter depressão? Elas ainda não são conhecidas? Não, a causa da depressão ela é multifatorial. Ela é bio, ela é psico e ela é social. A relação da condição biológica ela está na alteração principalmente de substâncias chamadas de neurotransmissores. Entre eles, os mais conhecidos, a serotonina, a noradrenalina, a adrenalina, a dopamina. Eles têm uma modulação diferenciada, além de alterações anatomofuncionais, ou seja, da anatomia e do funcionamento do cérebro, por isso que é uma doença do cérebro, e isso culmina com a etiologia mais biológica. A etiologia psicológica, ela diz respeito a uma alteração do indivíduo em relação ao mundo em que ele vive e a ele próprio. E isso é importante que se possa ver nessa relação cognitiva dele próprio, porque a depressão traz alterações cognitivas de memória, de atenção, de tomada de decisão. Então isso estaria alterado. E também as condições sociais, que aí seria o indivíduo no meio social, as condições que ele tem para a sobrevivência nesse mundo cada vez mais competitivo, Fernanda. Outra coisa que muitas vezes as pessoas não sabem é que depressão tem tipos diferentes. E aí as pessoas assim, mas fulano tem depressão, mas ainda está indo trabalhar. É como se só a depressão severa fosse importante. É importante a gente também falar sobre isso, né, doutor Alfredo? Eu acho que é importantíssimo e, inclusive, se algumas pessoas que atendem pessoas deprimidas e que viram essas pessoas na praia, ou que viram essas pessoas saindo, muitas vezes é uma orientação até do próprio médico, psiquiatra, para que as pessoas possam sair, possam viver sua vida. A depressão, ela tem uma condição de levar o indivíduo a um isolamento, mas isso não quer dizer que todo paciente deprimido se isole ou todo paciente deprimido tenha essa característica que eu acabei de falar. Existem depressões atípicas, onde o paciente tem uma agitação psicomotora muito grande, ele atua muito nas coisas, ele sai muito, ele tem uma energia muito maior. Existem depressões leves, onde o indivíduo tem uma alteração importante do humor, uma falta de prazer nas coisas que antes dava prazer, mas ele ainda consegue funcionar. O que é preciso dizer, Fernanda, é que cada vez mais é preciso se procurar um médico psiquiatra, e aí é importante que se diga, esse médico tem que ser psiquiatra,
Não é psiquiatra aquele que faz um curso de pós-graduação em lato sensu, que tem um curso de saúde mental. Esse não é psiquiatra. Psiquiatra é aquele que faz residência médica ou que tem título especialista. Basta você entrar no site do CFM, colocar o nome, o CRM, e você sabe se ele é psiquiatra ou não. Isso faz toda a diferença no tratamento. Como você muito bem disse, e pela primeira vez eu estou ouvindo isso e estou agradecendo demais, às vezes as pessoas entendem isso como uma forma de senso comum. E isso não é senso comum. Se eu puxar a sardinha para o nosso lado, a quantidade de médicos que têm se suicidado por quadros de depressão e não tratados é muito grande. Verdade, ou seja, não é muitas vezes não é só falta de conhecimento, às vezes é falta de ajuda e de entendimento. E aí a família pode entrar. Quais são aqueles sinais que você assim, puxa vida, fulana tá diferente? Porque nem todo mundo chega para contar o que tá dizendo, né? Então, quais são aqueles primeiros sinais, doutor Alfredo, que você diz assim, puxa vida, eu acho que eu posso ajudar fulano na minha casa, no meu trabalho, eu acho que eu preciso dar um apoio melhor para essa pessoa. Você conhece com quem você está, então você vai ver a mudança de comportamento. Ele está se isolando, ele não está falando muito, ele está falando muito em que poderia dormir e não acordar mais. E aquilo que ele está fazendo é sempre muito cansaço. Minha vida não está valendo nada, essas coisas assim, Perfeito. Às vezes até no meio da conversa diz, né? Isso, e é importante essa no meio da conversa, porque sai de forma natural. O prazer que ele tinha de ir ao trabalho hoje já é uma coisa muito mais pesada, ele não consegue mais ir ao trabalho com o prazer que ele tinha antes, ele não consegue mais dormir bem, ele não consegue mais acordar bem. Então, todo esse processo, ele não é de uma hora para outra, ele vem chegando muito devagar. Você está grávida, você tem um parto aí pela frente. É importante a gente dizer também, a mulher que tem depressão e que tem uma gravidez, ela tem que ter muito cuidado com depressão pós-parto. É muito incidente a depressão pós-parto. E tem uma diferença de baby blues para depressão pós-parto, porque também tem uma coisa do prazo. Eu sou psicóloga, então a gente entende um pouquinho dos critérios de diagnóstico para entender. Mas muita gente não entende que os primeiros dias é natural a gente ter aquela tristeza porque o hormônio está ali, né, doutor? Mas para que seja diagnosticado depressão pós-parto, tem todo outro critério, né? Assim? Isso. O baby blues, ele é 3, no máximo 5 dias. A mulher pariu, ela descansou, como a gente disse, descansou de todo um processo daquele peso, da forma de andar. Ela está se sentindo um pouco suja pelo próprio processo menstrual que vem depois da menstruação, da gravidez e do parto. Ela deixou de ser o centro das atenções, ela divide isso com o bebê, ela vai precisar estar junto com o bebê, ela vai precisar tomar conta. Então, tudo isso faz com que essa mulher também tenha uma baixa do humor. Isso não é depressão, isso é o baby blues, como você colocou. Mas, se essa mulher tem quadros, como eu falei, de isolamento, tristeza, choro, né? E isso persiste por pelo menos 20 dias ou 30 dias, mas aí você tem que avaliar se isso realmente tem um quadro importante, aí sim, depressão pós-parto tem que ser tratada. E é bom que se diga, a mulher amamentando, ela pode tomar antidepressivo, ela tem que tomar antidepressivo. Depressão não se trata se não se usar medicação. E se fizer isso associado à psicoterapia, de preferência uma psicoterapia mais cognitivo-comportamental, isso favorece muito ao tratamento. Para encerrar o nosso papo aqui, eu estou estourada no tempo, mas eu não quero deixar de falar de automedicação. Porque, olha, doutor Alfredo, que a gente tem de pessoas que vão, pegam o remédio da amiga, aquele trio no finalzinho, que todo mundo conhece, não sabe, meu amigo? Já chamam até assim, não, eu tenho um amigo Riva, né? Então, precisa ter muito cuidado. Quais são os perigos da automedicação quando o assunto é depressão? Muito grave. Primeiro, só o médico ele pode saber o que indicar, e aí a necessidade de ser psiquiatra, o que indicar, na quantidade que vai indicar, na dose que vai indicar e o tempo que vai indicar. Então, o antidepressivo, ele tem vários, ele depende muito da essência de cada um. E mais ainda, essa automedicação, ela também faz com que o indivíduo tenha cada vez mais um uso irracional e cada vez mais esse uso irracional com subdoses ou com doses alteradas, correndo o risco tanto de intoxicação quanto de não efeito. Mais ainda, é preciso que se diga, se existe um quadro depressivo grave em que não está resolvendo com a medicação, existem outros tratamentos, como eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, o eletroconvulsoterapia, a eletroestimulação magnética transcraniana, a corrente contínua. Então, existe hoje a psicocirurgia e os outros tratamentos para vários tipos de depressão com resultados extremamente satisfatórios. Então, você que tem depressão, busca uma ajuda ontem. Isso pode fazer toda a diferença entre viver
ou morrer. Muito bom, doutor Alfredo. É uma alegria trazer você aqui sempre. A agenda desse homem é uma coisa. A gente conseguir trazê-lo aqui em plena segunda-feira é uma alegria, é um privilégio. Muito obrigada por ter vindo. Boa semana. Obrigado, Fernanda. E um bom parto para você que nasça com muita saúde, se Deus quiser. Amém, amém. Vou dando notícia, vou dando notícia.